Neemias 2 diz assim a inerrante palavra do Senhor. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então, temi sobremaneira. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto a ele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parecer bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade e do templo, para os portais, as portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deveria alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, servo amonita, e muito lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte ao sul do rei, mas não havia lugar para onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhe declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos e edifiquemos-nos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém. O texto de Neemias 2, tá? Assim como, na verdade, todo o livro de Neemias, a gente tem sempre que lembrar pelo menos 2 coisas quando a gente lê qualquer capítulo no livro de Neemias, e aqui no caso o capítulo 2. Primeiro, você precisa lembrar que Esdras e Neemias são, no hebraico, originalmente, um livro só. Então, não é simplesmente quando acaba Esdras, acontece Neemias. Os eventos são paralelos. Então, o que estima-se é que quando Neemias chega em Jerusalém, Esdras já tem trabalhado no processo de reconstrução do templo há 13 anos. De forma firme, silenciosa, mas acima de tudo fiel para o Senhor. Tá? E a segunda coisa, quando a gente lê esse texto também, é a própria maneira de como a narrativa se dispõe. Porque quando a gente lê os livros da Bíblia desde o início, você vai ver que a narrativa costuma ser, na maioria absoluta dos textos, na terceira pessoa. Vendo a mulher, então disse o homem, falou assim a Abraão. Então você vai ver que sempre que os personagens são apresentados, mesmo quando a pessoa está escrevendo, então disse Moisés. Mas Esdras e Neemias
particularmente Neemias, é escrito na primeira pessoa. Quando eu. Para nós, crentes pós-modernos, é até uma bênção. Né? A gente que é tão individualista no nosso mundo, você lê um texto na primeira pessoa, é até mais fácil a identificação e mostra uma jornada muito especial, ou seja, muito íntima de uma pessoa. Para usar a palavra clichê, né? A gente está vendo uma experiência, né, vivida por uma pessoa, e como a gente pode, então, olha o que ele passou por isso aqui. Tá? Então, o nosso texto começa, né, com uma informação que ela vai ter um impacto quando a gente soma como termina o capítulo 1. O versículo 11 do capítulo 1, né, o último versículo, diz assim, quando Neemias diz, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e a oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Então veja que ele faz uma oração para que Deus o escute, para que Deus o atenda. Tá? E, como a gente viu no capítulo 1, a resposta de Neemias, quando ele escuta a situação de como Jerusalém está, é triste. Ele chora. E no final aqui ele pede assim, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, me dá mercê de falar com esse homem. Então, quando começa o capítulo 2, dizendo no mês de Nisan, passam-se 4 meses. Então, não foi uma resposta imediata. Não foi que Neemias orou e Deus disse, vai, Neemias, pronto. Amanhã vai lá e faz isso. Não, não. Você tem que assumir que, apesar de não estar explicitamente narrado, que Neemias orou, jejuou, se entristeceu por 4 meses. Por 4 meses. E aí, então, o contexto da passagem, quando você olha para o versículo 6, vai dizer, estando o rei ao lado da rainha, você tem que assumir que era um contexto de festa, de um banquete, que não era simplesmente uma ceia regular que estava acontecendo. E mesmo que o fosse. Tá? Você vai ver então que Neemias ele estava triste. O texto vai dizer exatamente que ele nunca estivera triste diante dele. Né? O que não é a ênfase do texto, mas é interessante você perceber como Neemias, exilado numa terra que não era dele, não era a expressão, como ele vai dizer aqui, não era a terra do túmulo dos seus pais. Mas veja que ele nunca demonstrou desagravo, tristeza em servir o rei que estava exilando a terra dos seus pais. Ele ia trabalhar, ou seja, você tem que assumir até em certo grau o contraste, que ele ia trabalhar com alegria. Porque ele nunca se demonstrou triste. Mas provavelmente essa agonia, essa incerteza de saber como estava os muros de Jerusalém, aquilo o abateu. Né? Ouso até usar a palavra um pouco além. Aquilo o deprimiu. Não tinha mais como esconder. A sua face revelava a sua tristeza. Aí tanto é que Artaxerxes percebe exatamente isso no versículo 2. Quando ele olha e diz, por que está triste e não está doente? Ou seja, ele olha para o semblante caído e se você perceber, por exemplo, se você pega um dia que você está muito cansado, trabalhou demais, por exemplo, está cansado, automaticamente alguém vai chegar para você assim, poxa, o senhor está triste? Você está triste? Fulano, você está triste? Que não tem como esconder. Cansaço e tristeza facilmente se confundem, inclusive. Então até Artaxerxes olhou, sabia que ele não estava doente, porque um copeiro, né, pode parecer algo pequeno hoje, mas para aquele tempo era um cargo de confiança extrema do rei, porque ele tinha acesso direto ao rei, como o texto vai mostrar aqui, do ponto de Artaxerxes poder ver o rosto de Neemias. Então ele tinha que ser alguém de confiança que não ia apunhalá-lo pelas costas, por exemplo. Tá? Tinha que ser alguém de confiança, porque, ou seja, aquele vinho poderia estar envenenado ou o próprio copeiro envenenar. Então era um cargo de alta confiança do rei, de ficar perto ali, face a face. E aí quando ele chega perto, então ele não podia estar doente, ele não podia contaminar o rei com uma doença, por exemplo. Ele ia ter que pedir uma licença. Então, ou seja, ao longo desse tempo que Neemias se viu a Artaxerxes, você pode até assumir que ele faltou alguns dias por alguma doença.
Mas a tristeza dele não fez com que ele faltasse um dia de trabalho. Aí isso foi que Artaxerxes viu. Disse, rapaz, esse homem está abatido, mas não está doente? Só pode ser tristeza de coração. Ou seja, só pode ser angústia da alma. E ele estava certíssimo. O que angustiava Neemias não era uma situação particular a ele. Era que a terra que Deus prometeu ao povo de Israel, né, a nação conhecida como Santa no Antigo Testamento, porque foi a nação que Deus disse que ia dar ao seu povo, estava com seus muros destruídos. E estava sendo, como eu vou dizer mais à frente, opróbrio para outras nações. Então, quando isso acontece, o texto vai dizer que Neemias teme. A resposta dele não é yes. Eita, o rei percebeu. Você pode até tentar assumir que ele até tentou disfarçar em algum grau. Eita, o rei assumiu. O rei viu. Só que esse é o momento, justamente na fraqueza do rei, que Deus usa para responder a oração que Neemias fez. Senhor, me dá mercê diante dele. E aí ele não pegou o dia que Neemias estava preparado, que estudou antes, deixa eu revisar aqui o que é que eu vou dizer. Ele pegou o dia que Neemias estava triste, cabisbaixo, que não conseguia nem esconder a tristeza no seu rosto. Naquele momento, o rei, por que tu está assim? E aí veja que Neemias nem pede nada. Ele diz o motivo da sua tristeza para o rei no versículo 3. Só que ele diz com uma sabedoria muito grande. Porque esse mesmo rei já tinha enfrentado em Esdras, até o capítulo 4, uma insurreição do povo lá. Então ele não diz, como é que eu vou ficar alegre se Jerusalém? Ele usa uma perspectiva muito pessoal e que gera um certo contraste com os persas. Por quê? Porque ele diz assim, como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão o sepulcro dos meus pais? Então veja que ele coloca uma perspectiva muito pessoal, muito íntima. Tá? Por quê? De acordo com alguns relatos, a tradição de enterrar não era uma tradição que os persas tinham. Isso podia acontecer ou não. Mas em Israel tinha. E era algo muito pessoal. Para dar apenas um exemplo na Bíblia, é só você voltar lá para o texto em que Sara morre. Você vai ver que, como vai dizer o texto de Hebreus, para somar dois textos, Abraão andou aquela terra toda sem possuir nada. Ele andou como um estrangeiro. Mas quando Sara morre, ele falou, eu preciso enterrar Sara. E aí ele vai lá, o pessoal cede o terreno para ele e fala, veja como ele pensa no longo prazo. Ou seja, ele não está abertamente, você tem que assumir isso. E se vir alguém que não te conheceu e dissesse, não, amigo, esse campo é da família desde sempre, era de vovô, como assim é teu? Eu quero comprar. Ele vai lá e compra a caverna de Macpela e o campo ao redor. E é uma das expressões mais tocantes da Bíblia, na minha opinião, ali em Gênesis, quando vai dizer assim, e enterrou Abraão a sua morta. Então veja que essa ideia de onde estão o sepulcro dos meus pais é algo muito íntimo. E que gera até um aspecto de comoção. Só que Artaxerxes, vivo, porque você vê que ele é muito perspicaz, muito sagaz. Ele percebeu essa depressão em Neemias, essa tristeza profunda na alma dele em Neemias. Neemias fala o motivo. Só que é mais ou menos, tá? Como aquele caso de aquela pessoa que você nunca fala no celular e ela aparece nada. E aí, fulano, bom dia, tudo bem contigo? E a família, como vai? Você já sabe que é golpe. Não golpe de que alguém clonou o celular, mas que embaixo vai ter o famoso, tu pode me fazer um favor? Pois bem, quando a Artaxerxes escuta isso, esse cara não está me dizendo isso por nada. Ele vai direto ao ponto. O que é que você está me pedindo? Aí, esse é o momento. Esse é o momento que vem a resposta de oração. Então ele ora de novo e diz,
E aí veja como ele, mais uma vez, esperto. Ele não fala Jerusalém. Ele fala, se era o teu agrado, se teu servo acha mercê na tua presença, peço que me envies a ajudar. Ou seja, ele fala o estado, né? E não a cidade específica. Né? Como a gente está gravando isso aqui em Teresina, você como se me manda para o Piauí. Você não falou o nome da capital. Não falou Teresina. E aí observe que ele pede para que envie a cidade para que eu a reedifique. E a resposta de Artaxerxes que eu acho incrível. Porque ele poderia dizer, não, obrigado. Já teve uma insurreição lá, meu amigo, eu já despachei aquilo, tu fica. A resposta de Artaxerxes não somente já denota que ele vai liberar, mas pega a gente pelo contrapé, que ele vai dizer assim, quando tu volta? Ou seja, a nossa cabeça hoje que mede tudo em distância de carro ou de avião, não era o caso lá. Só o processo de viagem ia durar dias, meses talvez. Mais um processo de construção de uma cidade. Mas veja assim que a Teresa diz, quando você volta? Então veja como Neemias era necessário e caro para o rei, que ele não queria dispensá-lo de qualquer forma. Aí ele disse, me dá o prazo, o texto não vai dizer, mas o que é que Neemias vai dizer? Eu vou fazer a minha missão, não estou dando uma de lesa. Que ele poderia dar, aí sim, né, usar no sentido real da palavra, ele poderia dar o golpe, né? Ah, meu amigo, já vou estar lá mesmo, fica por lá, Deus vai me proteger. Vou fazer minha missão e volto nesse prazo. Aí você vai ver que ele se atreve, ou seja, então, quando Neemias viu isso, ele se atreve a fazer outro pedido. 2, na verdade. Ele pede cartas para que todo mundo tenha convicção de que ele não está fugindo, que aquilo ali não é uma insurreição, mas que tem um selo da aprovação do rei, tá? E ele também pede materiais para construir, como ele mesmo vai dizer, tá? As vigas das portas da cidade, os muros e a casa que ele vai morar. Então veja de novo, você vai ver um Neemias muito ético, que não dá uma de leso. Eu preciso disso, para que ninguém pense isso aqui, veja como ele calcula tudo. E dos materiais, para 3 coisas. Não é, aproveita e me vê umas empregadas, não, preciso disso aqui. E você vai ver que o rei atende, até mandando, como vai dizer o versículo 9, oficiais do exército e cavaleiros. Para deixar claro que ali Neemias estava indo sob a aprovação do rei. Só que antes de a gente pular para uma conclusão e dizer assim, pastor, então veja como a importância de ser esperto, a importância de saber escolher bem as palavras. Apesar de eu concordar com todas essas aplicações em certo grau, Neemias diz o motivo por que isso deu certo, no final do versículo 8. Ele diz assim, e o rei mas deu, ou seja, tudo que eu pedi, o rei deu. As cartas e os materiais. Por quê? Porque, ou seja, ele mesmo responde, porque a boa mão, e aí o que eu acho incrível isso, não é que ele vai dizer, a boa mão de Deus estava comigo, que seria uma resposta certíssima, mas ele transforma aquilo em pessoal. A boa mão do meu Deus era comigo. Ou seja, era o Deus que era o Deus dele. Não era o Deus de Artaxerxes. Era o meu Deus. E a boa mão dele era comigo. Então, isso não deu certo, não é porque eu fui esperto, porque eu fui sábio, porque eu não falei Jerusalém, porque o rei é misericordioso. Isso deu certo porque a boa mão do meu Deus era comigo. E aí então ele vai, né? Então você não vai ver o relato da jornada, você vai ver ele só chegando, né? Quando começa o versículo 11, que ele chega em Jerusalém, onde ele fica 3 dias. E aí do 12 até o 16, você vai ver ele o quê?
olhando o trabalho dele, às escondidas, ou seja, ele não queria chamar a atenção. Por quê? Porque no 10 já disse que ele já tinha adversários. E é interessante notar como no texto é sutil, mas para mostrar uma crescente, veja que no versículo 10 são narrados apenas 2 adversários, Sambalate e Tobias, que não queria nada com Israel. Guarda essa informação. 2 adversários. Então o texto já dá um toque, um vislumbre de que não ia ser essa tranquilidade, como fala no popular, esse mamão com açúcar. Que iam ter adversários nesse caminho, mesmo com a boa mão do Senhor, do Deus de Neemias com ele. Aí ele chega, então sabendo que ia ter adversidade, o que é que ele faz? Vai na surdina, medir o trabalho. Então não é que ele estava olhando para ver se tinha espião, não. Como o texto vai dizer, ele está medindo o tamanho dos estragos. Então é justo você até imaginar, assim, né, fazer um anacronismo, que ele estava andando com uma trena, medindo lá, para ver, opa, aqui, rapaz, aqui minha montaria nem passa, para você ver o grau de escombro que tinha. E aí o versículo 16 vai dizer que ele não falou isso para ninguém, ou seja, que ele não falou aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres. Ele estava lá com a equipe dele, vendo a situação. Aí no 17, tá? Ele chama, saliento, algo antes de chegar no 17, que no 12 você vê de novo, não declarei a ninguém o que meu Deus pusera no meu coração. Então veja como o tempo todo isso é meio que um vislumbre, e você vai ver como todo o relacionamento de Neemias é muito íntimo com esse Deus. O meu Deus fortaleceu a minha mão, o meu Deus colocou isso no meu coração. E aí no 17 ele fala o que o Deus dele colocou no coração dele. Quando ele chama, as pessoas vão dizer, olha, vocês estão vendo a miséria em que estamos. E aqui é onde eu gostaria que você refletisse numa coisa. Que é o quê? Por que construir muros? Aí, automaticamente, a sua cabeça e a minha cabeça processam 2 coisas. Que fazer muro é para segurança, né? E para marcar território. Né? Então, é muito comum o cara comprar, por exemplo, um terreno no interior. Não, passo o muro aqui para saber onde começa o meu terreno e acaba do vizinho. Mesmo que não tenha nada, mesmo que seja o famoso terreno baldio. E também evita, por exemplo, pessoas de entrarem lá. Mas para nós, por exemplo, no meu caso que está em cidade, muro primariamente vai passar a ideia de segurança. Claro que vai. Quando você anda, por exemplo, a primeira vez que eu fui, nem precisei ir para os Estados Unidos, foi quando eu fui para Brasília. Quando eu andei em Brasília, que eu olhei os prédios que não tinham um muro ao redor dos prédios, eu cutuquei o cara do meu lado e disse, ei, os prédios aqui não tem muro não, é? Não. Não sei como está hoje, faz muito tempo isso. Não, os prédios aqui não tem muro não. Eu disse, rapaz, isso é inimaginável no Recife. Ou no Piauí. E para ilustrar essa situação, quando uma vez choveu aqui em Teresina, ventou e derrubou a parede de vidro que funciona como um muro do prédio que eu morava, foi uma agonia. O pessoal teve que contratar segurança, não sei o que e tal. E agora, se a pessoa entrar aqui em casa, o que vai acontecer? Então, a nossa cabeça, né, em particular para quem está em um centro urbano, quando diz assim, o desejo de Neemias de construir um muro em Jerusalém, ou de reconstruir os muros de Jerusalém, era justamente para dar segurança à cidade, para que ninguém entrasse. Só que a gente esquece o óbvio, Jerusalém naquele tempo estava, de um jeito ou de outro, sob o domínio persa. Então, se uma pessoa invadisse Jerusalém, por exemplo, ela não ia estar comprando briga apenas com Jerusalém. Ela ia estar comprando briga com Artaxerxes. Ei, por que aquele povo está invadindo Jerusalém? Aquele lugar é meu. E
pela graça do bom Deus, Neemias não nos deixa nem especular. Ele nos diz o motivo pelo qual reconstruiu o muro. Como ele diz, versículo 17. Então ele disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada. Então veja aqui primeiro, está vendo a miséria que a gente está? Jerusalém destruída, assolada, e suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E aí, eu preciso agradecer a um teólogo chamado Dean Urich. Acho que é assim que pronuncia. No livro dele, fantástico livro, chamado Now and Not Yet, ou seja, agora e ainda não, uma teologia e missões no livro de Esdras e Neemias, em que ele pontua com muita habilidade, né, que o templo, por exemplo, ele tinha, né, uma proteção de fora, mas existia até o chamado pátio dos gentios, ou seja, que em teoria qualquer pessoa podia entrar. Mas aí quando vai chegando no santo lugar e no santo dos santos, nem todo mundo pode, nem todo judeu podia entrar. Os muros eram espirituais. Então, do mesmo jeito, a ideia de mostrar os muros era exatamente isso. A palavra opróbrio aqui é uma palavra que, se você pegar um dicionário teológico e colocar ela, vai aparecer basicamente todos os pecados do Antigo Testamento. Todos. Então era justamente um lembrete para todos os israelitas ali. Olha, a gente caiu por causa do nosso pecado. Não foi porque Artaxerxes era muito forte. Não era porque uma nação dizia: rapaz, vamos subjugar essa nação. Não foi isso. Era porque a gente pecou. A gente foi vexatório com o nome de Deus. Vilipendiamos o nome dele. Deus então nos julgou. E a gente se tornou opróbrio às outras nações. A ideia dos muros não era segurança. Não era simplesmente marcar o território. Era para que todo mundo visse que aquela cidade era especial. Ela não era qualquer cidade. Era um lugar que tinha uma sombra de Cristo muito grande, que era o templo. O lugar onde Deus olhava, né, para pegar a oração de Salomão em 1 Crônicas 6 e 7, para responder às orações dos crentes. Então veja que o motivo de querer construir um muro não era segurança. Era isso. Para que a gente deixe, ele diz o motivo, de ser opróbrio. Vergonha. E aí, de novo, você vai ver a intimidade dele com Deus. E declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Então veja, ele olha para toda essa história que aconteceu aqui no 2. Ele não, é isso que eu acho incrível. Se fosse hoje, ele ia dar uma ênfase na depressão dele. Ah, rapaz, eu estava triste, abatido, eu não queria nem vir. Mas ele vai ver como Deus trabalhou com ele no meio, na verdade, usou justamente a depressão dele, a tristeza dele, como catalisador dos eventos do livro como um todo. Ele vai mostrar, olha como a boa mão do meu Deus, inclusive na minha tristeza, nos trouxe até aqui. Então, quando aquele povo, também abatido, acredito que eles estavam sim tristes por ver sua cidade, a cidade do sepulcro dos seus pais, destruída. O texto vai dizer, então, que fortaleceram as mãos para a boa obra. E aí veja como é interessante você perceber que no 10, você já espera adversários. São citados 2. No 19, para mostrar como uma perseguição vai estar aumentando, já são citados 3. Vai dizer que Sanbalate, já citado anteriormente, Tobias, citado anteriormente, e Gesem, ainda não citado. Ou seja, você vai ver que aumenta. Então, rapaz, Deus me trouxe até aqui agora está na hora do vamos ver. E já é dito como, vai ter ainda mais perseguição. E não apenas isso, né? Eles tentam dizer assim, o rei já tinha mandado parar com isso aqui, você quer se rebelar contra o rei? Citando Esdras 4:12.
para deixar claro que aconteceu algo de fato aqui, mas que não era o caso de Neemias. A resposta de Neemias se tornou um dos foras, por assim dizer, meus favoritos da Bíblia. Né? Apenas como curiosidade, se você perguntar qual é o meu fora favorito para qualquer pessoa pós-moderna, foi o que um professor deu numa faculdade, não comigo, né? Assim, eu li num livro isso, em que quando uma pessoa perguntou assim, por que estudar as confissões de fé? Aí ela perguntou dessa forma. Por que eu tenho que estudar o que homens que já estão mortos fizeram há 500 anos no passado para colaborar com a teologia hoje? Aí disse que o professor tranquilamente olhou para a aluna, nesse caso, e disse assim, acho que você está fazendo a pergunta errada. A pergunta não é o que eles colaboraram com a teologia. A pergunta é o que você colaborou com a teologia para estar questionando o que eles questionaram, o que eles escreveram. Peguei esse fora para mim pro resto da vida. Quando qualquer pessoa perguntar qual a sua contribuição, eu digo, não, qual a sua para a história? E aqui Neemias vai nessa linha. Quando ele vai dizer para eles assim, o Deus dos céus. Aí, veja que interessante. Ele chama o texto todo Deus de meu Deus. O texto todo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí no último versículo, ele fala, o Deus dos céus. Por quê? A troca. E aí é simples. Porque ele fala agora no plural. Na primeira do plural. É quem nos dará bom êxito. Olha o tamanho desse Deus. Ele não é apenas meu Deus. Não é uma coisa inventada. Ele também é o Deus dos céus. O nosso Deus. E ele vai dizer para ele, aí eu vejo fora. Todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial. Sem me delongar muito, a ideia é, vocês não têm nada a ver com o passado de Jerusalém. Vocês não têm nada a ver com o presente de Jerusalém. E vocês não terão nada a ver com o futuro de Jerusalém. Às vezes a gente pode, como é que eu vou dizer, parecer tolice com isso, mas você já deve ter visto várias daquelas trends de foto de internet que era antes e depois. Né? Ou seja, eu pequeno com meu pai, aí tentando recriar a foto quando grande. Se eu for sincero, eu acho isso tolice. Mas eu entendo o ponto que está querendo ser feito. Porque para mim, por exemplo, essa ficha caiu para mim, por exemplo, quando eu estava para o seminário, lá em Recife, eu passava quase todo dia na frente do Esporte Clube do Recife, que é o time que eu torço, apesar de ser um torcedor muito ruim. É o time que eu torço. E na frente da Ilha do Retiro, né, o Estádio do Esporte, tem um leão de metal lá, que antigamente ficava na calçada. E aí eu, em tom de brincadeira, né? Eu passava na frente do Esporte, pedia a benção ao leão e seguia para o seminário. E aí quando eu fui para o Recife agora com meus 3 filhos, eu entrei lá na ilha e perguntei para um amigo meu que estava lá, né? Se não tem mais o leão que fica na frente, não? Não, Léo, tem, só que agora botaram para dentro do muro, mas tá no mesmo lugar. Pois, dá para tirar uma foto lá? Aí disse, dá. Aí eu fui lá e contei essa mesma história para os meus filhos naquele lugar. Então, eu tenho uma foto, por exemplo, agora, não minha, não é, olha, que soldado do leão. O meu passado agora tem parte no meu presente e no meu futuro. Então, Neemias, está olhando com muita pessoalidade para aquela terra que ele nem conhecia, mas era a terra dos pais dele, era a terra dele. E Deus permita fosse a terra dos filhos dele. Então, aquelas pessoas que não tinham nada a ver com isso, que destrua. Assim, irmãos, diante disso, eu queria trazer 4 aplicações para a nossa vida. Tá? A primeira, você vai perceber no início do livro, tá? No início do capítulo, na verdade, em que eu
acho interessante, e para os dias modernos eu quero estar pontuando isso. Que é o quê? O homem estava triste. Ouso dizer deprimido. Mas foi justamente naquele momento que Deus o usa. Na sua tristeza. Na sua fraqueza. Deus o usa. E pra gente isso é absurdo. Porque a gente quer se sentir bem o tempo todo. O tempo todo. Né? E pegue, por exemplo, num contexto em que fumar, por exemplo, maconha, já é comum em N lugares, tá? Para justamente o quê? Eu quero ficar dopado o tempo todo. Eu quero me sentir bem, não importa como. A mensagem de Neemias é extremamente poderosa porque ele não estava se sentindo bem, mas ele estava trabalhando, tanto como copeiro, como ele seguiu trabalhando para o Senhor. E isso tem que ser fundamental para a gente. Porque não é você se sentir bem, pastor, eu tenho que me sentir, eu tenho que trabalhar onde eu me sinto à vontade. Não. Você tem que trabalhar para o Senhor. Por muitas vezes não importa como você está sentindo. É o nosso trabalho, a gente deve fazer. E deve fazer bem feito, com paciência, porque esse trabalho não é fácil nem simples. No meu gabinete pastoral, eu tenho um quadro com uma frase que eu leio toda vez que eu entro para me lembrar disso. É uma frase de T.S. Eliot que diz assim: o mundo está fazendo a experiência de tentar formar uma mentalidade civilizada, mas não cristã. A experiência falhará, mas devemos ser muito pacientes ao aguardar o seu colapso. Enquanto isso, redimimos o tempo para que a fé possa ser preservada viva durante a era das trevas que está diante de nós, para renovar e reconstruir a civilização e salvar o mundo de si mesmo. Reconstruir uma civilização dá trabalho, meu. Dá trabalho demais. Então a gente tem que ser paciente. Vai ser maior do que o meu sentimento. É eu entender que eu devo fazer isso. Que estar em paz não quer dizer que eu vou estar bem, que eu vou estar tranquilo. Que por muitas vezes eu vou estar em agonia. Mas eu vou estar trabalhando para o meu Deus. Então, esse início desse capítulo de Neemias é fundamental você ver isso, que hoje a gente pegue qualquer motivo para uma pessoa não ir para a igreja. Ele vai dizer isso. Por que tu não foi para a igreja, fulano? Ah, não me senti bem. Acordei com mal-estar. Então, para usar, então, de novo o anacronismo, veja que Neemias não taca nenhum atestado para o rei. Ó, rei, vamos lá, não estou em condição de trabalhar hoje. Mesmo triste. E foi na tristeza que Deus usou. Porque não era a força de Neemias, mas porque o bom Deus de Neemias, o nosso bom Deus em Cristo, fortalece as nossas mãos. Então, mais do que pedir para Deus tirar você da sua tristeza, mais do que você pedir para que Deus faça com que você se sinta bem, ore para que Deus, o seu Deus, que é o seu Deus por causa de Cristo, não porque você tem mérito, não porque você trabalhou mais do que todo mundo, mas por causa daquilo que Cristo fez por mim e por você, para que Ele fortaleça as suas mãos para o seu trabalho. E assim eu leve para a segunda aplicação, que é o quê? Para que a gente faça um trabalho tão bem feito, tão bem feito, tão bem feito, que os ímpios vão dar por falta da gente. Vão dar por falta. Olha como era. Então veja que quando Neemias disse, eu quero ir, o rei Artaxerxes não diz assim, tá, meu filho, Deus te abençoe e vai embora. A pergunta é, quando tu volta? Veja como ele era necessário. Eu, de novo, quando eu estava no Recife agora, com meu filho agora, a gente foi andar pelo centro do Recife, fui mostrar para ele
fui mostrar a cidade do túmulo do pai dele, né? Se Deus permitir, vou ser enterrado lá. Aí meu filho, venha conhecer aqui. E aí eu mostrei para ele as pontes do Recife. Aí para ele na frente da ponte de Joaquim Nabuco. E disse assim, filho, sabe qual foi um dos maiores erros que essa terra cometeu? A expulsão dos holandeses daqui. Recife ia ser uma das maiores potências do Brasil, se isso não tivesse acontecido. Aí veja a ironia, esse evento, ele é em outro ponto turístico, né, no Morro dos Guararapes, lá, ele é relatado como aqui, quando vencemos, expulsamos os invasores. Porque a gente sente falta disso. Olha como o Recife cresceu pelo breve tempo que os holandeses estavam aqui. Calvino, quando ele foi extraditado de Genebra para Estrasburgo, quem pediu para ele voltar, de acordo com os relatos, foram os bispos da Igreja Católica. Meu amigo, volta. Volta. Porque o teu trabalho aqui é necessário. Veja. Então, o nosso trabalho para o nosso bom Deus tem que ser sempre bem feito. A nossa presença é como diz o próprio Cristo em Mateus capítulo 5, tem que ser como a luz em cima do alqueire, não embaixo, para que o mundo possa ver. Então, para usar a linguagem bíblica, a gente não pode ser tímido do nosso trabalho, mas mostrar ao mundo, para que o mundo possa ver o nosso bom Deus, o meu bom Deus, através de nossas boas mãos. Porque veja justamente isso. A boa mão do meu Deus era comigo, a boa mão do meu Deus era comigo. E o texto vai dizer o quê? E fortaleceram as mãos. Ou seja, o mundo ia ver agora a boa mão do Deus deles através das suas fortes mãos. Então trabalhe para Deus. Com força, com vigor e alegria. O que me leva à minha terceira aplicação. Sabendo que vai ter adversidade. Não é talvez, não. Vai ter. Vai ter. E vai ser progressivo. Começa com 2, vai a 3, depois vai ser uma insurreição. Mais à frente querendo derrubar os muros. Cenas do próximo capítulo. Mas a gente nunca pode se intimidar, porque maior é o que está em nós do que está no mundo. A gente tem um Deus que muito mais do que reconstruir muros, é o Senhor dos Exércitos. É aquele a quem pertence a vingança. E é o nosso Senhor. Então não se intimide. Não tenha medo das adversidades. Trabalhe com força para o bom Deus. O que me leva à minha quarta e última aplicação. Tem uma peça de informação na exposição que eu não dei de propósito para dar aqui. Nessa última aplicação. Porque, do ponto de vista histórico, qual a importância daquele muro? Eu respondo para você, nenhuma. O muro já está derrubado de novo. Nem está lá mais. Se você for Israel, tem mais esse muro não. Pode ter pedaços, mas o muro como tem que ter não. Quando começou o período de construção, e lembre-se de algo também, que a história da Bíblia não é um livro de história mundial. É um livro da história da redenção. Então, Deus, olhando pela perspectiva da Bíblia, tá certo? E aí entenda a minha frase. Não é que ele não está no controle. Lógico que ele tá certo? No controle de todas as coisas. Mas do ponto de vista de destaque, vamos assim chamar de interesse, é o que acontece na história da redenção. Aqui. Pois bem, qual é o interesse então de Deus num muro que facilmente poderia cair de novo e caiu? Sabe o que estava sendo construído nesse exato mesmo período? O Partenon, na Grécia. Que está de pé até hoje, em escombros, mas está de pé lá. Existe até hoje na Grécia. É um dos monumentos turísticos mais visitados da Grécia, lá em Atenas. Está de pé até hoje. No mesmo período. E vem a pergunta então, por que Deus está interessado nos muros queimados de Jerusalém e não
no Paternon de Atenas. Porque ele é um Deus que restaura e trabalha na fraqueza e no pó para suscitar fortaleza. Quando a gente para pensar nisso, que não importa qual é o estado da sua vida, não importa a sua tristeza, não importa o pecado que você cometeu, se arrependido, não importa o pó que você esteja, você tem um Deus que tem interesse nisso. Por causa de Cristo, não é porque você merece. E aí o seu valor não vai ser dado pelo olha como eu sou, olha como vale a pena. Não é que vai ter um tesouro escondido ali embaixo daquele montulho. Não! É pelo trabalho do artista. É pelo que ele faz. Porque Deus se interessou nisso. Porque Deus construiu isso. Porque Deus, a boa mão do Deus de Neemias mandou ele lá. O mérito está em quem faz e não no objeto. E é isso que é incrível. Que a beleza não está no que pode ser oferecido, mas no que eu fiz por aquilo. E aí você imagina então, o Cristo Jesus, o Senhor, que poderia ficar muito bem em sua glória. Dizer assim, eu me encarnar, sofrer por esse monte de pó, por essas cinzas, aí, e que vai me negar por N vezes, que não vai brilhar a minha luz por N vezes, que vai ser tímido, que vai querer puxar o mérito para si, ao invés de apontar para mim, que vai viver triste o tempo todo, ao invés de eu ser a alegria dele. Eu trabalhar nesse cara, vou nada. Isso seria o que eu e você a gente ia fazer, mas Cristo não o fez, ao contrário. Se encarnou por mim e por você, para que nele a gente fosse mais do que reconstruído, mas virássemos pedras vivas no edifício da igreja. Para que mesmo que o inferno possa vir em suas hostes demoníacas e infernais, nunca vão conseguir derrubar esse prédio agora. E eu quero concluir para que você possa ver como essa ilustração, como essa aplicação, como essa verdade, ela por ser verdade, você vai encontrar ela em N lugares. Então, como isso é verdade, você vai encontrar ecos disso na literatura, em filmes e por aí vai. Mas em um lugar eu achei muito interessante. Tá? Talvez você já tenha lido O Pequeno Príncipe. Se você nunca leu, lamento, vou dar um pequeno spoiler aqui. Tá? Mas se você lê, em particular como homem, O Pequeno Príncipe, logo no início, quando você abrir o livro, você vai ver ele lá no planetóide dele, tomando conta da Rosa. Vou assumir que você é um homem da cidade como eu. Tá? A primeira pergunta que você vai se fazer é: por que o príncipe não pisa nessa rosa? Porque rosa chata. E é muito chata. Reclama demais de tudo. Apesar de todo o cuidado que ele tem com ela. De cortar a alimentação, quando se cortar, né? Fazer a alimentação de água para ela, podá-la, botar o biombo para que ela não fique com frio. Ele faz tudo isso. Aí ele vem para a terra. E aí, em certo momento, ele cai numa roseira. Que tem milhares de rosas. Aí ele fica triste. Porque como o universo dele era só aquele planetóide, ele olha para aquelas rosas e fica triste porque ele percebe que a rosa dele não era única. Tem muitas aqui. Provavelmente mais bonitas do que a rosa dele lá. Ele fica triste com aquilo. Aí é justamente quando vem a raposa, conversa com ele sobre cativar, dando o exemplo lá dos campos de trigo, né, onde diz a famosa frase, talvez a mais conhecida desse livro, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas.
E aí, quando o príncipe escuta isso, entende o conceito, qual a primeira coisa que ele faz? Ele volta para falar com as rosas. E aí, permita-me então concluir esse sermão lendo o que o príncipe diz para as rosas. Ele diz assim: vocês não são nem um pouco parecidas com a minha rosa. Vocês ainda não são nada, ele disse para elas. Ninguém cativou vocês. E vocês não cativaram ninguém. Vocês são como era a minha raposa, que não passava de uma raposa semelhante a 100.000 outras. Mas dela eu fiz uma amiga, e ela agora é única no mundo. Vocês são bonitas, mas são vazias, disse-lhes ainda. Por vocês não se pode dar a vida. Claro que um passante qualquer iria achar que a minha rosa se parece com vocês, mas sozinha ela é mais importante do que todas vocês, por ter sido ela que foi regada por mim, por ter sido ela a que botei na redoma, por ter sido ela que protegi com o biombo, por ter sido nela que matei as lagartas, por ter sido ela que eu escutei se queixar, se gabar, ou até mesmo às vezes se calar, porque ela é a minha rosa. Deus não construiu ou reconstruiu um muro qualquer. Ele reconstruiu um muro e uma vida que é dele. E é isso que nos torna especiais. Porque a gente pode falar, como Neemias, que por causa do trabalho de Cristo, não apenas uma rosa, mas ele é o meu Deus e eu sou dele. Que Deus nos abençoe a entender exatamente esse aspecto na vida de Neemias daqui para frente. Entender que não é apenas um muro, não é apenas uma pessoa, mas o que ele fez por aquilo que é dele. E nós somos dele e ele é nosso. Que Deus nos abençoe.